Olá, para conversar com a gente sobre políticas docentes, que são as mais importantes para a gente melhorar a qualidade da educação, eu tenho aqui a Cláudia Costin, que já foi ministra, secretária de Educação, inclusive aqui do Rio de Janeiro, já foi diretora global do Banco Mundial em Educação e foi fundadora e é diretora do CEIP, que é ligada à FGV, que é um centro de pesquisas e que também auxilia a implementação de políticas em vários estados e municípios do Brasil, uma pessoa que tem uma ampla e variada experiência em políticas educacionais. E, Cláudia, é muito importante você estar aqui para falar sobre esse tema, que não sou eu. Todas as grandes pesquisas apontam que o principal determinante para a qualidade do ensino é professor, a qualidade do docente. Então, eu queria que você fizesse primeiro um sobrevoo sobre a situação da formação dos docentes no Brasil e a importância na qualidade do ensino. Bom, um prazer estar aqui e eu acho que o tema de professor é um tema extremamente importante. Houve uma pesquisa há muitos anos atrás nos Estados Unidos, o relatório Coleman, que falava que crianças que vivem em meios vulneráveis tendem a ter um resultado pior, o que é mais ou menos compreensível. Há outras pesquisas, mesmo no Brasil, que reafirmam isso. Uhum. Mas as pesquisas recentes têm mostrado que se esse jovem de meio vulnerável consegue ter um bom professor, a pobreza não vira mais destino. Uhum. Você consegue virar esse jogo. E quando a gente olha para sistemas educacionais que tiveram uma grande evolução, por trás de todos esses sistemas, essas questões, tem um bom professor, tem uma boa formação de professores e atratividade da carreira. Tem um exemplo que é sempre citado da Finlândia, que achava que tinha uma educação razoável e uma sociedade que valorizava a educação, mas que eles não chegavam onde queriam chegar. Quando eles perceberam que eles tinham que tornar a formação de professores mais profissionalizante e tornar mais seletivo o processo de recrutamento de professores. Então, eles passaram a ter uma prova extremamente difícil para ter acesso às faculdades de educação, aos departamentos de educação, e eles tornaram esse curso muito mais profissionalizante, muito mais preparatório para a profissão, como acontece com a engenharia, com a medicina aqui no Brasil. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma formação de professores excessivamente divorciada da prática e uma baixíssima atratividade da carreira. Se a gente olha para a porcentagem de jovens que querem ser professor, é menos do que 3%, e no final, quem acaba indo para a carreira de professor não é quem de fato desejou. Muita gente acaba indo por outros motivos, porque é pouco competitivo, porque é fácil de entrar. Então, aqui no Brasil, nós temos que fazer 3 coisas. Tornar muito mais atrativa a profissão de professor, mexendo tanto nos salários quanto na seletividade, no processo de seleção para entrar para uma faculdade de educação, que é isso que vai dar reconhecimento social para a profissão, melhorar a formação que ele recebe na faculdade, diminuir essa carga tão teórica e mesclar muito mais com a prática, com a realidade do chão da escola, e melhorar a formação continuada em serviço, que hoje também não é implementada como deveria ser, muito mais focada em trabalho colaborativo dos professores e mentoria de um professor mais experiente sobre um professor que está começando sua prática. Uhum. A gente ainda tem uma imagem aqui no país, aqui no Brasil, que basta ter vocação, que basta você gostar de criança para você ser um professor, uma professora, né? E a gente não tem ainda uma ideia de profissão professor, né? O professor, ele é um profissional, o principal profissional desse país. E isso acaba sendo rebatido muito na formação, na forma como a gente trata o professor e tudo mais. Você, como diretora global de educação do Banco Mundial, você viajou o mundo e conheceu muitas experiências. Quais são as experiências que você gostaria de destacar de valorização docente e de formação docente?
Bom, um exemplo, para não falar da Finlândia de novo, ou falar daqueles exemplos que a gente vai levar muito tempo para construir, vamos olhar para o Chile, que está aqui pertinho. Eles têm uma prova que é parecida com o Enem, para acesso à universidade. Eles estabeleceram uma nota mínima no Enem deles, para que alguém possa ter acesso aos cursos que formam professores. Eu acho que isso é uma coisa muito factível, pode ser construída no tempo. E eles também tornaram, pouco a pouco, os seus cursos de formação de professores mais profissionalizantes. No Brasil a gente tem um pouco de preconceito com a expressão profissionalizantes. Eu repito, a engenharia, a medicina são profissionalizantes. Por que formar para uma profissão que forma todas as outras profissões não tem que ser preparatório para uma profissão? E eu gosto de dizer muito, uma coisa que me impressiona, que muita gente acha que educação, ser professor é quem pode ser uma mãe dedicada, será uma boa professora. Ser professor não é para amador. Ser professor é uma profissão séria, que tem que ter seus protocolos, o que é uma boa prática profissional, como existem para médicos, como existe para advogados, como existe para outras profissões. Tem que ser bem formado, bem preparado e bem recrutado. Exatamente. E a gente tem agora um acontecimento mais recente, que foram as 2 aprovações da Base Nacional Comum Curricular dos alunos, final de 2017, final de 2018. E no final também de 2018, o MEC encaminhou para o Conselho Nacional de Educação um documento, o primeiro documento de uma Base Nacional de Formação de Professores. Então, eu queria que você explicasse assim, qual que é a importância de ter um documento que é uma base para a formação dos professores de todo o país. Bom, eu acho isso fundamental. Da mesma maneira que a gente demorou muito para ter uma base nacional comum curricular que estava prevista na Constituição, que estava prevista na legislação, a gente tem que ter um documento referencial para professores. Vários países, e muitos deles que são federações, têm um processo de certificação de professores. A Alemanha é um caso. Eles têm um processo federal de certificação de professores, porque eu repito, ser professor não é para amador, tem que ser uma coisa muito mais rigorosa, bem paga, isso é um outro ponto importante, e que se definam o que esse professor tem que ter como competências definidas. Nós estamos definindo para as crianças, devemos definir também para os profissionais que vão trabalhar com essas crianças. Muitos dos professores que eu conheço já têm essas competências, mas eles não são reconhecidos socialmente porque ninguém sabe que eles têm essas competências, porque essas competências não estão definidas. Então, foi muito bom definir uma base nacional de formação docente, ou melhor, dizer que vamos definir. Isso. E se a gente considera o professor o principal profissional desse país, né, um profissional, a gente também tem que ter em mente sempre o desenvolvimento profissional dele ao longo de toda a carreira, né? O desenvolvimento profissional, a formação dele não se encerra na formação inicial na universidade. Ela vai indo durante toda a carreira desse professor e dessa professora. Então, queria que você contasse um pouquinho assim, o que você já encontrou de boas experiências de formação continuada, o que uma boa formação continuada tem que ter, que elementos ela tem que ter, e o que tem que ter nessa escola, né? Quais são os fundamentos, os elementos para uma boa formação continuada? Olha, eu encontrei muita coisa interessante. Eu gosto muito de visitar a sala de professores. Em Xangai, eu visitei inúmeras escolas e visitei a sala de professores. E me chamou muita atenção a configuração da sala de professores. Então, eles tinham espaços para atuação individual desse professor, então, para ele corrigir os trabalhos dos alunos, para ele fazer seus planos de aula, né, suas sequências pedagógicas, e muitos espaços para colaboração entre professores. E aí, eu, discutindo com pesquisadores de educação de lá, eles falaram, bom, isso é muito importante, porque uma das competências do século XXI é a resolução colaborativa de problemas, não problemas matemáticos, problemas da realidade. O aluno tem que aprender isso. E se o professor não colabora, no seu
fazer, no seu fazer cotidiano, o aluno não aprende aquilo. Se ele se sente um, digamos assim, profissional liberal, que trabalha isolado, o aluno não aprende. Ele precisa, a sua formação continuada em serviço, ela é feita colaborativamente. Lógico, existem cursos que cada um vai fazer, mas eu estou falando o grosso do aprender do professor está ligado à sua prática colaborativa com outros professores. Seja, por exemplo, para pegar esse exemplo de Xangai, observação de aula de colegas. Isso faz parte do roteiro de aprendizagem, não só de um aluno de faculdade, como existe na medicina, por exemplo, que eles observam cirurgias, ele observa aula de professores de verdade. Depois, quando ele se torna um professor iniciante, ele assiste aulas de professores mais experientes. E depois ele terá colegas mentores que vão observar as suas aulas para lhe dar um retorno, não para fiscalizar, para lhe dar um retorno. Olha, isso ficou bom, isso aqui ainda não está tão bom. Nós temos que introduzir essa visão de que a sala de aula não é um sacrário que ninguém pode entrar. Não, a sala de aula é o espaço do nosso fazer. O nosso fazer tem que ser visível, não tem que ser invisível. E é assim que a gente aprende. Você está me falando assim no intervalinho aqui que a função do professor não é transmitir conhecimentos, né? Conta um pouquinho sobre isso, porque essa já é a nossa última questão. Então, qual que é a função, o objetivo principal do professor? Bom, evidentemente o professor transmite também conhecimentos, mas ele não é um mero fornecedor de aulas. Ele é um assegurador de aprendizagens. Muitas vezes as pessoas destacam o papel de mediador do professor, que é muito forte no professor, esse papel de mediação no século XXI, em que o aluno tem acesso a YouTube, tem acesso às mídias, tem acesso ao Google. Às vezes o professor está falando alguma coisa e o aluno levanta a mão e fala: qual é a capital do Togo, professor? Professor de geografia. O professor dá um branco, ele fala: eu não lembro a capital do Togo. Não tem problema nenhum, mas ele lembra o contexto de colonização da África, ele lembra de uma série de coisas, ele tem um repertório e um referencial que é importante para o aluno. O que o professor vai fazer naquele momento em que ele foi meio desafiado pelo aluno é que vai mostrar o seu papel de assegurador de aprendizagem. Eu vou mostrar, você sabe, você decorou nesse momento a capital do Togo, mas você precisa ampliar o seu conhecimento e desenvolver competências. Esse é o professor do século XXI e esse é o professor que vai garantir equidade, porque se ele for um bom professor e ele tiver altas expectativas em relação a todos os alunos, já com a base, que vai ser um instrumento interessante para garantir que todos aprendam, tenham aprendizados pelo menos mínimos, com um bom professor que tem altas expectativas para todos, a gente vai mudar o cenário do Brasil. Cláudia, eu quero te agradecer aqui pela sua participação, sempre uma delícia conversar com você. E vocês que nos assistiram, esse episódio sobre políticas docentes e os demais dessa série do Entrevista, vocês encontram lá no Futura Play. Conto com vocês lá e até a próxima.